Fala, fiel! Hoje a gente vai ver uma matéria do nosso craque, o 9, Yuri Alberto, da queda à redenção. Fala, fiel! Hoje é dia de história aqui no canal. Uma história de pressão, desafio, crítica e superação. A jornada de Yuri Alberto no Corinthians não foi fácil. Ele chegou como solução, virou alvo da torcida, enfrentou críticas pesadas e quase perdeu espaço. Mas soube calar os críticos com bola na rede, entrega e personalidade. Hoje, a gente conta como foi a redenção de Yuri Alberto no timão. Yuri chegou ao Corinthians em 2022, vindo do Zenit da Rússia, como parte de uma negociação que envolveu outros jogadores. A torcida vibrou. Afinal, o timão estava carente de um camisa 9 de confiança, e Yuri tinha tudo para ser esse nome. Era jovem, goleador, com passagem por seleção de base e uma boa passagem pelo Internacional, mas o futebol não é só promessa, e a pressão no Corinthians é diferente. Aqui é cobrança todo dia, toda rodada. Yuri começou bem no Corinthians, lá em 2022. Chegou com moral, marcou gols importantes, e parecia que tinha encaixado rápido. Em 2023, a fase foi irregular. Alternava bons momentos com jogos apagados, mas ainda assim era titular. Só que em 2024 veio a pior fase. A bola não entrava, a confiança sumiu, e ele passou a ser um dos mais criticados do elenco. Foram meses difíceis. Fora de campo, o momento também não era bom. A pressão chegou na família, no psicológico, e isso se refletia em campo. Teve partidas onde ele mal tocava na bola, começou a ser substituído com frequência. Até que veio a lesão, e aí, parecia que a fase ruim tinha chegado ao fundo do poço. Mas é aí que a história começa a mudar. Durante a recuperação, Yuri se isolou do barulho externo, passou a trabalhar com foco total, conversou com o departamento psicológico do clube. Fez trabalhos específicos de finalização, reforço físico, mobilidade. Era a chance de recomeçar. Silencioso, ele não deu entrevista, não reclamou, não rebateu crítica. Preferiu responder com futebol, não teve um gol específico, não foi de uma hora para outra, a mudança veio aos poucos. Aquela bola que antes passava raspando, começou a entrar. Aquela finalização que ia para fora, começou a balançar a rede. Aos poucos, Yuri foi recuperando confiança, e a torcida foi percebendo. Em vez de vaias, começaram a vir aplausos. E de crítica em crítica, ele virou manchete positiva. O cara que parecia perdido foi, jogo após jogo, voltando a ser decisivo. O mais louco é que a entrega sempre existiu. Ele corria, brigava, pressionava, mas a fase era ingrata. Teve jogo que a bola batia nele e ia para a lateral, mas o esforço foi recompensado. Vieram os gols, as assistências, a confiança voltou, e com isso, a narrativa virou. Yuri não era mais o problema, ele era parte da solução. Ganhou moral no vestiário e respeito nas arquibancadas. Com o tempo, Yuri virou um dos líderes do elenco. Começou a orientar os mais jovens, cobrar atitude e puxar responsabilidade. Nas entrevistas, mostrava maturidade. E mesmo quando o time não ia bem, ele segurava a bronca. Já não era só um atacante, era um referência do Corinthians. E como toda boa fase atrai olhares, começaram a pintar sondagens da Europa. Clubes da Inglaterra e da Espanha demonstraram interesse. O Atlético de Madrid, inclusive, teria feito uma oferta de 200 milhões de reais. Mas uma lesão recente pode ter segurado a negociação. Mesmo assim, Yuri segue valorizado e respeitado. E a diretoria sabe, se sair, vai ser por muito dinheiro. Hoje, Yuri tem o carinho da torcida. Não é unanimidade. Ninguém é. Mas conquistou respeito. Pela atitude, pela entrega, pelos gols e pela volta por cima. Ele virou exemplo de que a camisa do Corinthians não pesa para quem tem alma e coragem. Essa foi a história da redenção de Yuri Alberto. Mas essa não é uma história só de futebol. É uma história de humildade, de caráter, de fé. Yuri foi muito mais que gols. Ele foi chamado de burro. Foi alvo de crítica pesada, virou meme, apanhou da imprensa, e mesmo assim não rebateu ninguém. Não respondeu jornalista, não se vitimizou, abaixou a cabeça e trabalhou, sempre com respeito, com silêncio e com fé. Falava de Deus, da família, da gratidão. Seguiu firme, respeitoso, com o mesmo comportamento do primeiro ao último dia. Ele foi um exemplo de profissionalismo, de postura,
de coração limpo. Quem venceu não foi só o jogador. Venceu o ser humano. Venceu o pai de família. Venceu o cara de índole indiscutível, de caráter irrefutável. Um exemplo dentro e fora de campo. Se você também acredita que o futebol revela grandes histórias de vida, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que achou e se inscreve no canal. Porque aqui quem joga junto é a Fiel. Tamo junto!